Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 16 de junho de 2023, escolhi um tema para compartilhar com vocês, em especial fazer uma breve reflexão. Não será bem uma aula, será uma reflexão para você te ajudar aí no início dessa manhã de sexta-feira, quando as pessoas se preparam para ir à praia, para descansar durante a semana de trabalho. E esta é a razão pela qual escolhi para esse tema, qual seja: qual a maior viagem que o homem pode fazer no alto de suas faculdades mentais e intelectuais? Fecha aspas. E antes mesmo de adentrar diretamente no pano de fundo ou de meta da presente temática, chamo a atenção de todos para aqueles que ainda não conhecem o propósito do presente canal, no sentido de informar que o propósito do presente canal é 3D ou 3 dimensões, ou seja, no presente canal você terá a oportunidade de diariamente compartilhar comigo, sobretudo ter acesso à informação e aulas de primeira qualidade, feito com muito carinho, muito amor, para compartilhar com você, versando sobre as mais diversas e complexas temáticas do direito, bem como direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito do devido exercício da cidadania, bem como já venho fazendo e já está aí postado, publicado na plataforma do YouTube, como por exemplo, alertando as pessoas que eventualmente podem ter dívida ou processo na justiça, da possibilidade ou não de ter a sua CNH, passaporte e direito de participar em concurso público suspenso por força de eventual dívida ou processo de execução da justiça. E aí, desde já, recomendo que vocês visite lá o presente canal da cidadania e clique em cima lá do vídeo, assiste, que lá eu digo tudo que você precisa saber para você não ser literalmente surpreendido com a sua CNH, passaporte e até mesmo o direito de fazer concurso suspenso. Também você vai observar lá no ressalto do presente canal, que eu já dei aula também alertando para aqueles que têm financiamento de carro gravado com alienação fiduciária nos mais diversos bancos, e nas hipóteses em que o banco apreende seu carro, objeto de busca e apreensão, os direitos que você tem, que você pode fazer, dizendo que o pior das hipóteses, independentemente de ser nula ou não a notificação, você no mínimo terá, na pior das hipóteses, direito a devida e necessária prestação de conta. Disso também está lá, você vai ter acesso no presente canal, vídeo aula específico que eu digo por quê. Mesmo você não tendo nenhuma dívida no comércio, em nenhum banco, seu nome está limpo no SPC, Serasa, ou seja, você pega lá um extrato no Serasa, SPC, Boa Vista, COD, etc. E seu nome não tem nada. E o seu score, inclusive, em que pesa está 700, acima de 700, 800 e até acima de 800, que é para você aprovar o crédito no automático, qualquer crédito, com score a partir de 700, e ao revés você não consegue aprovar ipsilitris, ou seja, literalmente nada. Vejo também que lá eu explico a razão pela qual você não consegue aprovar. Por último, porém não menos importante, no bojo do presente canal, para além das questões que envolvem o direito que eu trago diariamente, aquelas que estão sendo discutidas para tentar te ajudar a esclarecer sobre os teus direitos básicos. O presente canal também não à toa foi batizado de 3D, pois no primeiro D é isso que eu acabei de falar, direito da cidadania, que eu trato das mais diversas e complexas temáticas versando sobre o direito, que é a minha área de formação específica. Mas no bloco 2D você vê também autoajuda sobre quando eu faço diversos vídeos, aulas tratando de temas inerentes à filosofia, à neurociência, à psicanálise, como eu estou fazendo hoje. E no formato 3D, que eu batizo de ajuda do alto, quando a gente não consegue dirimir os problemas no D1, no D2, aí temos o D3, que é recorrer ao Tribunal de Cristo, entregar nas mãos de Deus por meio
da devida comunhão e da pregação e do estudo da palavra de Deus, do primeiro livro, a saber, Gênesis, até o último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que eu também, diariamente, faço videoaulas versando sobre as mais diversas temáticas e passagens de toda a cronologia bíblica, ou seja, de Gênesis, que é o primeiro livro escrito por Moisés, compreendido entre os dois primeiros de Gênesis a Deuteronômio, até o último livro escatológico do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, na Grécia. Razão pela qual, desde já, convido-os. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D, canal tridimensional, canal da cidadania, de autoajuda e de ajuda do alto. Razão pela qual você terá no mínimo 3 razões para se cadastrar no presente canal se ainda não fez. Para além de poder ter acesso às informações e aulas de qualidade e de grande relevância para o teu dia a dia, o teu sim por via reflexo também me motivar a continuar nesse propósito de continuar preparando essas aulas e compartilhando de forma gratuita com vocês. Dito isto, já parto diretamente para o nosso estudo de hoje, qual seja, não será em tese nenhuma aula, será uma microaula ou até uma mera reflexão acerca de um tema que, não obstante parecer comezinho ou simples, mas pode te ajudar de alguma forma aí no teu dia a dia, isso aí na grade de autoajuda. E essa é a razão pela qual eu escolhi falar e compartilhar com vocês, no presente momento, sobre, abre aspas, o tema: qual a maior viagem que o homem pode fazer no alto de suas faculdades mentais e intelectuais, fecha aspas. E como todo texto dissertativo ou literário, como já havia dito, a Lures venham dizendo, nos mais diversos e complexos vídeos que estão já postados e publicados na plataforma do YouTube, todo texto dissertativo tem que preceder de, no mínimo, antítese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte de fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. E aí começo já com a introdução dizendo, contudo, que Jesus nos ensina, ou nos ensinara, que a boca fala do que o coração está cheio e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas, positivas, para que o nosso coração não sofra a dor da alma, a dor do corpo, da mente, do espírito, como acabei de escrever em outro vídeo, aula, que tratei exatamente sobre a dor do corpo, da alma, da mente e do espírito. E aí já está. Vocês também terão, se inscreverem, também terão acesso a essa aula, que em breve irei disponibilizar para vocês, apenas antecipando o espólio, que ela já está pronta. Mas hoje iremos falar sobre a importância da maior viagem, qual a maior viagem que podemos fazer no bojo de nossas faculdades mentais e intelectuais. E aí já começo dizendo que essa viagem não será do tamanho daquela que Moisés fez de 40 anos, peregrinando quase que em círculo no deserto do Egito, logo após ele resgatar o povo hebreu, semita e judeus, que são sinônimos entre si, dos mais de 400 anos do cativeiro do Egito. E aí, depois que Deus dá poder a ele para ele tocar o bastão na água, abre uma venda, um corredor de água, 2 paredes de água, e os hebreus, mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, fazem aquela travessia do Mar Vermelho e passam depois 40 anos para atingir uma distância de aproximadamente 290 ou 297 km, que é exatamente a distância de Natal a Maceió, que, se a gente for de carro numa linha reta na BR-101, não ultrapassa o tempo de 3, 4, 5 horas. E por que Moisés levou 40 anos? Mas a viagem de hoje, quando eu digo qual a maior viagem que o homem pode fazer no alto de suas faculdades mentais e intelectuais, a gente já pensa assim que pode ser aquela que Moisés fez. Mas Moisés levou 40 anos para percorrer a distância que a gente podia fazer em 3, 4 horas de carro. Mas isso aí também será objeto, já antecipando espólio e dando mais uma razão para você se cadastrar no presente canal, para você ter aí a oportunidade de ser agraciado com um vídeo aula completo e aí falar e reverberar e verticalizar acerca da importância e por que Moisés passou 40 anos
peregrinando no deserto do Egito, cuja temperatura de dia gira em torno de 50, mais de 50 graus centígrados, dá para fritar até um ovo, e à noite ela cai abaixo de zero. Não à toa existia de dia uma nuvem que ela climatizava o povo para ele não morrer de calor, e à noite essa mesma nuvem se via de dia era para climatizar, e à noite essa nuvem era para aquecer o povo. Razão pela qual você deve se inscrever para você não perder essa aula. Mas a maior viagem que o homem pode fazer no alto de sua infinita grandeza, não demanda de 40 anos. Pior ainda, aquela viagem que você pode fazer a um dos países mais longe do Brasil, a saber, Japão, Austrália, que é considerado basicamente o outro lado do planeta, Ilhas Maldivas. Você não precisa ir para Ilhas Maldivas para fazer a maior viagem de todas. Você não precisa ir para a Austrália, para a Alemanha, para Dubai. Você pode fazer a maior viagem de todas no alto de sua infinita grandeza intelectual e dentro de suas plenas faculdades mentais, não obstante ser a maior, mas ela, em tese, aqui pode, sobre o aspecto métrico, ter a menor distância de todos sobre o aspecto de distância. E aí, diversamente daquela peregrinação, daquela viagem de 40 quilômetros que Moisés saiu do Egito até Canaã, Egito para o Canaã, a distância que Moisés partiu do Egito, antigo Egito para Canaã. Canaã hoje é Israel, como se fosse hoje do Egito para Israel. Então você veja a distância aí, se faz sentido Moisés ter passado 40 anos para atingir uma distância que não dá 300 quilômetros. Se for de voo numa reta do Egito para o Estado soberano de Israel. Mas isso não será objeto de verticalização nesse momento. Tampouco você vai compreender porque Moisés levou 40 anos para alcançar uma trajetória de apenas pouco menos de 3 km de distância. Mas quando digo e pergunto qual a maior viagem que o homem pode fazer no alto de suas faculdades mentais, em que pese, você vai ficar surpreso. Pois diversamente daquela de Moisés, que levou 40 anos, a nossa não precisa ir ao Japão, à Austrália, às Ilhas Maldivas, à Rússia, considerados os países mais distantes aqui do Brasil. A nossa não ultrapassa a distância de 30 centímetros. Exatamente. A maior viagem que o homem pode fazer no alto de sua infinita grandeza intelectual, espiritual e de suas faculdades mentais, em que pese não ultrapassa a distância de 30 centímetros. A distância de 30 centímetros é isso aqui. É a distância de uma pedra de piso da sua casa, que é 30 por 30 centímetros, né? É a distância. Essa é a maior distância que o homem, é a distância que o homem pode usar para fazer a maior viagem de todas. E onde está? Como é que explica isso? É fácil, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Quando eu digo que a maior viagem que o homem pode fazer no alto de sua infinita grandeza intelectual e em sede de suas faculdades mentais, e sobre o aspecto físico, é claro, ela não ultrapassa a distância de média 30 centímetros, estou exatamente a falar, que é a viagem entre o membro inferior do coração até a cabeça, o cérebro, onde existe 100 bilhões de neurônios, como já havia dito no vídeo passado, onde cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto os células individuais são capazes de se multiplicar instantaneamente em mais 10 mil células a cada instante. São as clássicas sinapses que são responsáveis por remeter e levar informação para os mais diversos órgãos do nosso corpo funcionar regular e normalmente. Mas quando eu digo que a maior viagem de todos não ultrapassa a distância de 30 centímetros, é exatamente a distância entre o coração e o cérebro. No coração existe as emoções,
o superego inflamado, o egoísmo, a soberba, a sede de ter com o teto não poder possuir, a vaidade, o egoísmo, o narcisismo exacerbado em si mesmo, que leva o homem a ser até a ponto de se tornar presunçoso, raiva, ódio. E aí me vem à mente o que dizia o grande dramaturgo e maior poeta britânico, a saber, William Shakespeare, para quem disse que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro. Ou seja, isso não existe, ou é no mínimo uma coisa anacrônica, ou pelo menos não deve existir, pois quem toma veneno é para se automutilar, para se autodestruir, e não desejar a morte de outro. Ou seja, é uma utopia. É uma frase figurada utilizada por William Shakespeare, com licença poética, muito utilizada na literatura. Veja, portanto, que no coração, é o que é o ponto de partida, só existe em tese coisa ruim. Sentimentos, amor exacerbado em si mesmo, que leva o homem a chegar ao ponto de ser presunçoso, egoísta, que leva o homem a esse estado de coisa, desse mundo materialista, desse mundo lelista, totalmente provido de valores éticos e morais, que mais vale o ter em detrimento do ser. O ser humano não vale mais nada. Na época, o preço do ser humano foi 30 moedas de prata que Judas Iscariote vendeu Jesus, mas também irei fazer um vídeo específico dizendo que Judas Iscariote, não obstante a Bíblia dizer que ele foi o maior, Judas da vida, traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas eu vou dizer que ele foi um herói sob a perspectiva do projeto de Deus. Depois você vai entender o que eu estou dizendo. Não há como entender os inefáveis mistérios da palavra de Deus pensando com essa nossa miserável natureza humana. Mas veja, portanto, que é exatamente no coração onde reside a emoção, onde mora, onde reside, onde se hospeda o superego inflamado, que não nos permite, cheio de miopia, cheio de catarata, que não nos permite alçarmos voo para enxergar por meio de uma visão multifocal, uma visão holística, acerca desse existencialismo. E aí, quando a gente parte do coração, que só existem essas coisas boas, para não dizer outra coisa, a gente chega aqui, no cérebro, isso aqui dá uma distância em média de 30 centímetros. Vai depender do pescoço, da altura do pescoço de cada um, do tamanho da cabeça de cada um e do biotipo de cada um, mas em média 30 centímetros. É a maior viagem que um pode fazer no alto, isso em infinita grandeza. Se lá no coração existe a emoção, cheio do superego inflamado, narcisismo exacerbado, presunção, egoísmo, quando a gente chega no cérebro, na cabeça, aí mora a razão, cheia de ponderação, que com base nos 100 bilhões de neurônios, ela é cognitiva, ela é cautelosa, ela é ponderável, ela usa um dos dons do poder do Espírito Santo, a saber, a ciência, consciência, domínio, em especial a sabedoria, para enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, e para além de aprender a superá-los, outros sim, por via reflexo, escrever os melhores capítulos de sua vida no momento da dor, da opressão, da supressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Pois Jesus dizia, aqueles que se elevam serão humilhados, que os se humilham serão exaltados. Bem-aventurados os que têm sede, os que têm fome, os que são humilhados, pois no dia do tribunal de Cristo serão exaltados com clássico e agraciados com clássico galadão, que é exatamente o local para aqueles que em tese forem salvos, porque somos salvos por meio da fé, por meio da graça, por meio da fé, e até a fé não é obra do homem para que ele não se engrandeça em detrimento de Deus. Razão pela qual a gente tem que aprender a construir a nossa fé de forma gradativa, andando no deserto de Sinai, como Moisés andou 40 anos, já estou antecipando o espólio, numa distância que poderia chegar em um dia, 2, 3 dias caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou
para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Viu aí a música? Exatamente, 40 anos que Moisés passou cantando essa música, caminhando eu vou. Veja, portanto, que no cérebro você tem 100 milhões de neurônios, você pode lidar com os 7 dons de poder do Espírito Santo, que dentre eles está a sabedoria, está a ciência, consciência e domínio. Você tem o domínio da própria vida, você tem um senso de ponderação, de cognição adequada. Você pensar antes de agir com razão. São Tomás de Aquino, na época, ele, por meio de sua escolástica, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, que só via a palavra de Deus sob uma perspectiva da igreja, ou seja, você só podia ter acesso à palavra de Deus por meio da igreja. Vem São Tomás de Aquino, por meio de sua escolástica e por meio de sua dualística, tentar aliar fé e razão, dizendo doravante que a palavra de Deus seria também ensinada pela universidade, pelas escolas. Veja, portanto, a importância de darmos ouvido ao dom da sabedoria. Não à toa Jesus nos ensina: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o dom do poder do Espírito Santo tem para lhe revelar. E esta é a razão pela qual a maior viagem de todas, ela não é aquela de 40 anos que Moisés levou, não é daqui para a Austrália, não é daqui para o Japão, não é daqui para as Ilhas Maldivas, não é daqui para Dubai. E sim, aquela que o homem pode fazer no alto de sua infinita grandeza intelectual e dentro de suas faculdades mentais, do coração até o cérebro. Coração cheio de razão, cheio de vício, cheio de egoísmo, cheio de soberba, cheio de narcisismo exacerbado em si mesmo, a ponto de o homem se tornar presunçoso, o homem se tornar lilista a ponto de mais dar o valor ao ser, ao ter, em detrimento do ser. O homem, a ponto de o homem dar mais valor e ficar numa insaciável sede de ter com o teto não poder possuir. E aí quando ele viaja, esses 30 centímetros, chega aqui, encontra razão, cheio de ponderação, de cognição adequada, senso de empatia e resiliência, porque empatia e resiliência significa exatamente enfrentar, todo mundo vai enfrentar problemas dos mais diversos, todo mundo tem 24 horas de dia, mas o que faz a diferença é a maneira como cada um enxerga e aprende não somente superar os problemas, mas por via reflexa também escrever os melhores capítulos de suas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que a maior viagem de todas, em que pese, não é aquela que Moisés fez com 40 anos para atingir uma distância de menos de 300 quilômetros. Tampouco ir para o Japão, para a Austrália, Dubai. E sim essa, que não ultrapassa a distância de 30 centímetros, que parte do coração até o cérebro. E quando digo que a maior viagem que podemos fazer é essa de 30 centímetros entre a emoção e a razão, entenda-se que estou falando sobre o aspecto físico, sobre esse aspecto do nosso existencialismo. Pois, para além dessa viagem, dentro de nossa faculdade mental e intelectual, nesse mundo terreno, nesse mundo lilista, nesse mundo existencialista, materialista, que mais vale ter evidentemente do ser, a maior que podemos fazer sobre essa perspectiva é essa de 30 centímetros, que é partindo da emoção para a razão. Mas por via reflexo também, salvo essa, também podemos fazer talvez a última de todas, e essa eu considero como maior. E quem for agraciado, a distância não se sabe. Não obstante Paulo de Tarso ter ido lá, João, que escreveu as 7 cartas escatológicas do Apocalipse, ditada, revelada por Cristo Jesus, diz que lá é um paraíso. E diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe colocou um espinho na carne para que o demônio lhe atentasse e ele não revelasse. E Paulo de Tarso orou por 3 vezes pedindo para que Deus lhe livrasse daquela tormenta, e Deus respondendo a sua oração
disse, para ti basta a minha graça, porém na tua fraqueza, quanto maior a tua fraqueza, maior o meu poder diante de ti, e diante daqueles que tentam te fazer o mal. Razão pela qual a maior viagem de todas, sob o aspecto físico, mental e intelectual, é essa de 30 centímetros que parte do coração à razão, da emoção à razão, do coração ao cérebro. E a segunda é aquela que permitirá ao homem a migrar do caminho estreito. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. A maior de todas é essa que permite o homem migrar desse estado de coisas, do lilismo, um homem vivente totalmente desprovido de valores ético-morais. E aí para o caminho estreito, que é a única carruagem de fogo capaz de levar a criatura ao seu Criador, onde Cristo Jesus se encontra na porta, de mão estendida para te receber. Obrigado. Fico por aqui. Espero que a singela mensagem possa de alguma forma te ajudar e que sirva de alimento da alma, do corpo, da alma e do espírito. E se você gostou, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, para que assim como eu, você e elas possam ser instrumento de mudança e de inclusão. E para além disso, a palavra de Deus, esse conhecimento filosófico, psicológico, psiquiátrico, neurológico, possa também chegar e alcançar e até ter o condão de melhorar de alguma forma a vida das pessoas. Razão pela qual eu peço que, se você ainda se cadastrou no presente canal, que se cadastre para ser membro do presente canal sem nenhum custo e também continuar a receber aulas gratuitas e, para além disso, me estimular e me motivar a continuar a estudar, pesquisar e me estender a fim de preparar essas aulas para compartilhar diariamente com vocês de forma gratuita. Obrigado, fique com Deus, tenham um excelente fim de semana, juízo, cautela, hoje e sempre, amém.